Alô, alô. Bom dia, Samuel. Bom dia, Henrique. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Tudo bem, o senhor? Ótimo. Bom dia, Henrique. E aí, Samuel? Novidades? Só ansiedade mesmo. Cada dia mais presente. Tem que controlar, hein, queridão? Tem que controlar. A ansiedade, ela tem um ponto positivo, né? Que ela ajuda, ela ajuda na liberação aí de alguns hormônios, né? Que deixam a gente ativos, né? Deixam a gente despertos, que é o caso da adrenalina, da testosterona. Mas ela tem um ponto negativo aí, né? Que se ela for muito intensa, né? Se ela for muito constante, contínua, ela deixa você não num estado de alerta, né? Um estado de atividade, mas sim num estado de estresse, né? E aí é complicado. Então você tem que tomar cuidado, tem que tentar segurar a onda um pouquinho, entendeu, querido? Tem que ir atrás de um outro sentimento, de um outro sentimento. O sentimento que eu estou falando é confiança, entendeu? Porque a ansiedade, ela mostra muita incerteza, né? Ela mostra muita incerteza, um pouco de medo, um pouco de insegurança, né? Do desconhecido e tudo mais, né? E, e é lógico que a gente nunca está pronto para tudo, lógico que não. Então a ansiedade, ela tem um lado positivo, mas ela tem esse perigo. Então você tem que pensar que você tem uma história em 2020 de preparação, entende? Que você tem uma base que você trouxe. Você tem que pensar que você conseguiu construir algo novo sobre essa base, entendeu? E que tudo isso te coloca num patamar aí.
né? Num patamar que é bom, entendeu? Que é bom. E que vai ser testadinho aí, vai ser testado pelas provas, mas é um patamar bom. Então, tenha confiança nessa história, sabe? Nesse preparo que aconteceu com você durante o ano e todos vocês também, entendeu? Então, segure a ansiedade, né? E, e trabalhe um pouco mais na confiança, entendeu, cara? Na confiança em você mesmo, né? E em tudo que envolve a situação que você está passando, entendeu? Então pense assim, não, as bancas vão ser coerentes, não, as provas vão ser adequadas, entendeu? Certo? Né? Porque o que não depende da gente, não depende da gente. Então, resta, né, a gente ter o quê? Um posicionamento positivo. Entendeu, Samuel? Então, estamos juntos, estamos juntos. Então, o meu pensamento em relação às provas e os vestibulares também vão nesse sentido, justamente porque a gente sabe o que vocês fizeram e o que a gente sabe, e que a gente sabe o que a gente fez com vocês. Tá bom, queridão? Então, força, força, porque estamos todos juntos. Bom dia, André. Bom dia, professor, tudo bem? Eu tô, e você, cara? Tô bem, graças a Deus. E essa voz de sono aí? Ah, eu acordei 6h50. Certo, tá bom, então, tá bom. Diego, bom dia. David, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, professor, tudo? E o senhor? Você é um sem vergonha, né? Quer dizer que você também acordou 6h50. É isso, cara? Ah, acontece, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, então. Muito bem. É isso aí. Então, queridos, nada de ansiedade, tá bom? Ansiedade não, um pouquinho só. Um pouquinho só porque, como eu falei para vocês, né? Ela é importante para deixar a gente ativo, né? Deixar a gente desperto, né? Atento, junto aí com serotonina, junto com testosterona, junto com adrenalina, mas sem exagero, tá bom? Sem exagero, porque senão isso pode machucar vocês. André, que história é essa de Paulo Gustavo? Aquele especial final de ano, sabe? 220 volts. Ele tem um programa no Multishow. E aí a Globo resolveu fazer um especial com ele de final de ano. Só que aí, tipo, já é clássico ter Roberto Carlos. Aí eles colocaram tudo junto. Então, tipo, era novela, Roberto Carlos e Paulo Gustavo. Aí eu fiquei esperando, só que aí, tipo, já foi acabar quase meia-noite, né? Entendi. Então teve Robertão. Teve Roberto Carlos em Jerusalém, e Ah, que meu pai gosta, e aí depois teve o Paulo Gustavo, só que aí acabou tarde. Só que aí também já começou o moço lá a falar do Jornal da Globo, que às vezes fica no lugar da Renata Lopretti. Aí eu também já escutei, porque o nosso amigo lá, Trump, resolveu não assinar, né, a ajuda lá que o Congresso aprovou de 900 bilhões. Aí eu já comecei a xingar já o. não, cara, não perca tempo. Perca- Não Mas aí, perca sei lá, tempo. vai voltar pro Congresso, eles vão votar novamente, mas é porque, É, tipo, isso afeta tudo, né? Tipo, Estados Unidos não assina alguma coisinha, já é, afeta o mundo, né? mas o cara vai acabar, mais cedo ou mais tarde o prazo de validade dele acaba, né? E vai dar tudo Graças a certo. Deus, dia 6 tá aí. É. Eu só não conheço esse Paulo Gustavo, aí, não sei quem é. É um humorista, um carequinha. Tá bom. Ele fez um filme, Minha Mãe é uma Peça, que ele faz uma mãe que dá uma surtada, que fica correndo atrás dos filhos. Como Ele todo. fez, acho que três. Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. Que era tipo Ah, Dona Hermínia. já sei quem é. Lembrou? Já sei quem é. Na verdade, como toda mãe, né? Toda mãe dá uma surtadinha básica, né? Tá bom. Ah, mas ela é um pouco a mais, ela é bem surtada. Tá bom, então.
Mas ele é bem divertido, ele é bem divertido. Legal. Isso é bom, né? É bom cuidar da mente, né? Tem que cuidar da mente para retirar os entraves aí que podem atrapalhar o raciocínio livre, leve e solto aí que vocês têm que ter durante a prova, entendeu? Tem que cuidar da mente mesmo. Você fez bem. Muito bem. Vamos lá, queridos? Olha, a ideia hoje, então, essas questões que eu vou passar para vocês hoje, elas caíram este ano, elas caíram agora, tá bom? Então, elas são questões importantes, né? Porque elas envolvem assuntos importantes, assuntos relevantes, tá bom? E é importante pensar que esses assuntos, né, eles já estão aí, né, circulando entre as bancas, né? Entendeu? Então, como eles estão circulando entre as bancas, já é importante a gente fazer uma revisão também em cima deles, tá? Agora, o que eu gostaria de combinar com vocês é o seguinte, queridos. Veja bem, são questões dissertativas, tá bom? São questões dissertativas. Então, eu gostaria de combinar com vocês uma discussão sobre o modo de ler a questão, tá? A interpretação, tá bom? Certo? Então, vamos interpretar a questão, vamos fazer o recorte conceitual da questão, tá bom? Aí é uma questão de ecologia, tá? Mas o que que ela pede? Então, a gente tem que fazer o recorte conceitual dela, tá bom? E, mais do que isso, né? Entender os verbos de comando. Então, o que é que a questão pede exatamente? Então, queridos, é fundamental a gente prestar muita atenção nisso, né, para não perder tempo e não perder ponto, tá? Certo? É muito importante. Então, recordando um ponto, um aspecto muito importante é assim, é, a grande maioria esmagadora das provas que vocês vão fazer dissertativas, né, elas vão apresentar dois itens, item A e B. O item A vai ser dividido em duas partes, cada parte valendo um ponto, tá? O item B é a mesma coisa, certo? Então, o que você tem que entender é o seguinte, que você não tem que enrolar, que você não tem que inventar conteúdo, que você não tem que se confundir, sabe? Enfim, o que você precisa é entender exatamente o que o examinador está pedindo e se esforçar demais para não tirar zero no item A, por exemplo, e conseguir tirar 1 num primeiro momento, que é a primeira parte do item A. E fazer um esforço para tirar mais do que 1, na verdade, e chegar no 2. Porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: muitas vezes você deixa uma parte muito bem elaborada e ela não foi suficiente para você sair do 1, entendeu? E chegar no 2 e acertar o item completamente, tá? Então, às vezes, o examinador ele é muito direto, muito objetivo no que ele pede para a primeira parte do item A. E você, além de colocar o que ele está pedindo, você escreve mais, escreve mais, escreve mais, perdendo tempo. E o que você escreveu a mais não vai fazer essa primeira parte do item A valer mais do que 1. Porque o que vale o outro 1 é a segunda parte, entendeu? Então, você precisa ficar muito atento na tua pontuação, na construção da tua pontuação, certo? Então, quer dizer, o item A tem duas partes. A primeira parte vale 1 e a segunda vale 1 também. E aí você tem 2 do item A. Então, é fundamental fazer um esforço para pular, sabe? Pular, saltar do primeiro
da primeira parte, na qual você já tirou um, e brigar pelo outro ponto, na segunda parte da questão, sem ficar perdendo tempo em escrever demais em relação à primeira parte, tá? Perder ponto, perder tempo e não conseguir o segundo ponto, tá? Então, isso é muito importante. Isso vale também para o ITB, lógico, tá? Então, vamos lá, queridos. Ficou claro? Muito bem. Bastante importante, tá? Então, vamos lá. Ó, essa prova é de Jundiaí, tá? Uma prova importante, uma prova boa, né? Então, ele fala assim, o esquema ilustra o fluxo de energia que ocorre em uma cadeia alimentar. A sigla PPB representa produtividade primária bruta e a sigla PPL representa produtividade primária líquida. Então vamos ver. Produtividade primária, tá? Produtividade primária. Então está associado a quê? A produtores. Beleza? Então produção. Produção do quê? Né? Produção, no caso do produtor, está associada à fotossíntese. Então, o que foi produzido pela planta? Agora, veja bem, bruto. Então, total. Então, tudo o que a planta produziu pela fotossíntese. Tá bom? E a sigla PPL, produtividade primária líquida. Então, vamos lá. A planta utiliza a matéria orgânica produzida durante o processo de fotossíntese para quê? Ela utiliza para regenerar partes machucadas, partes envelhecidas, partes que são substituídas. Ela utiliza para crescer, ela utiliza para formar novas células, para alongar novas células, formar novas células, hormônio citocinina. Alongar células, né? Raiz, caule e folha, hormônio auxina, tá? Vai utilizar essa matéria orgânica, essa energia, né, glicose, para quê? Para formar flores, giberelina, tá bom? Depois, essas flores vão ser o quê? Polinizadas, então, quer dizer, a produção de pólen, a produção de néctar para atrair, por exemplo, agentes polinizadores, tá bom? E o processo todo de reprodução envolve energia. E aí você tem produção de semente, né? Essa semente fica dormente um tempo, né? Ela se forma, o embriãozinho se forma e o ABA mantém ela dormente, né? Quem é que quebra a dormência? A giberelina também. ABA ou ácido abscísico, né? Pensando nos hormônios aí, né? Muito bem. Aí o que acontece? Ao redor da semente você vai ter o fruto, né? Então, o fruto vai amadurecer e vai cair, né? Quem garante isso? Etileno. Muito bem, queridos. Então, quer dizer, a produtividade primária líquida é o que sobra, né? O que sobra do que ela gasta para se manter. Então, quando ela incorpora o corpo, quando ela cresce, por exemplo, né, ela está utilizando, né, o que ela produziu menos o que ela gastou para se manter viva, tá bom? Então, quer dizer, PPB menos R, respiração celular, que é o que a planta usa para se manter viva, vai originar o quê? PPL, produtividade primária líquida. Certo? Então, esse é o recorte conceitual. Agora, se eu sou um consumidor, eu não faço fotossíntese. Então, tudo que eu como representa o quê? A produtividade secundária bruta. Uma parte do que eu como é utilizada para me manter vivo. E aí o que sobra? Sobra o que eu incorporo, tá certo? No meu corpo, que eu incorporo, uso para crescer, aumentar o número de células e por aí vai, tá? Então, produtividade secundária líquida.
No caso dos consumidores, o bruto é o que é incorporado, certo? Desculpe, ingerido na nutrição, tudo bem? E o líquido é o que é incorporado. Agora, tanto para a plantinha quanto para o animal, né? A respiração celular representa o que é gasto para o organismo se manter vivo. Tudo bem até aí? Tranquilo para todos ou não? E aí, queridos, tudo bem? Tranquilo? Então, ó, a energia primária é o Sol. Então, você tem aqui, ó, ppb, tudo que é produzido pela fotossíntese, tudo bem? Ó, aqui, ó, dissipado pela respiração celular, para manter o organismo vivo, tudo bem? Peraí, Ricardo, mas quer dizer, a maior parte é perdido, é dissipado, melhor dizendo, na forma de calor, por exemplo? É. Então, a manutenção da vida, ela é muito cara, energeticamente falando. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Muito bem. Aí, o que que você tem? Você tem PPL, que é justamente, né, o que a gente vai incorporar. Dessa parte que a gente vai incorporar, tem uma parte que não é assimilada, que representa o quê? Por exemplo, resíduos, fezes, né, urina, por exemplo. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Então, é basicamente o que nós temos aqui que importa. Por quê? Porque daqui para cá o raciocínio repete, tá bom? Repete no sentido de que essa primeira parte é produtor, aqui nós vamos ter o quê? Consumidores primários, ó lá, tá? Aqui, ó. Então, o consumidor primário vai comer o quê? O que a planta produziu? Não. Vai comer o que a planta incorporou. Então a quantidade de energia diminui. Dessa energia, né, que ele ingere, a maior parte é dissipada e uma parte é incorporada, que seria a produtividade líquida do consumidor. O próximo consumidor vai ingerir o quê? O que o primeiro consumidor ingeriu? Não, muito menos, né? Certo? 10% mais ou menos, tá bom? E aí vai acontecer a mesma coisa. Uma parte ele perde na forma de resíduos, uma parte ele incorpora e outra parte é dissipado na forma de calor. Então a gente tira aí uma ideia importante. A energia, ela flui pelo ambiente, tá? Então, quer dizer, existe um fluxo de energia e não um ciclo de energia. Escreveu na prova ciclo de energia, perdeu a questão. É um fluxo, por isso a necessidade constante e contínua de quem? De uma energia, de uma fonte de energia primária que é o Sol. No caso da cidade, é como se a cidade tivesse o quê? Ligada, né, na tomada o tempo inteiro, ali no 110 ou no 220. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, o fluxo de energia é unidirecional, né? Para que eu possa aproveitar a energia, eu preciso ingerir a matéria orgânica representada pelo corpo do organismo que está antes de mim. Tá certo? Então, quer dizer, se eu sou um consumidor primário, eu vou comer o quê? A planta. Certo? Ao comer a planta, eu estou ingerindo produtividade líquida da planta. Se eu sou um consumidor secundário, eu vou o quê? Ingerir o consumidor primário. Mas o que que eu estou aproveitando o consumidor primário? A sua produtividade líquida também. Tá claro aí? Tudo bem? Certo? Bastante importante. Então, quer dizer, a quantidade de energia disponível ao longo da cadeia diminui. Então, o fluxo de energia é decrescente. Tudo bem? É uma palavra muito importante que tem que aparecer na resposta. Além disso, ele é unidirecional. Por quê? Porque a energia perdida na forma de calor não é aproveitada. A energia perdida na forma de fezes ali também não é aproveitada pelo nível trófico seguinte. Tudo bem? Certo? A não ser que você tenha o quê? Uma cadeia de detritos, um decompositor. Tá bom? Do contrário, não. Então, eu tenho que ter na cabeça que o fluxo de energia é unidirecional e decrescente. Tudo bem para todos? Ficou claro? Ficou claro, gente?
Vamos lá, dúvidas? Não? Sem dúvidas? Ótimo. De acordo com o esquema, parte da energia assimilada, olha lá, incorporada, tudo bem, queridos? Pelos organismos de determinado nível trófico é utilizada no metabolismo dos próprios organismos, certo? Então, quer dizer, ingeriu, tá? Certo? O que que acontece? Uma parte eu vou gastar na respiração celular para me manter vivo. Outra parte eu vou o quê? Incorporar e crescer, tá? Não sendo transferida ao nível seguinte, ou seja, essa que é utilizada no metabolismo. Vocês entenderam? Então leiam com calma, tá bom, queridos? Cite um processo, ó lá, prestem atenção, por favor, porque vocês têm que tirar o máximo da pontuação possível. Cite, tá? Um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Então eu tenho que pensar assim, peraí, mas eu vou usar, né, a matéria orgânica que eu consumi como? Ora, eu vou fazer respiração celular, certo? Na respiração celular, eu vou produzir ATP. ATP é a molécula que armazena energia e que é utilizada em todos os processos que consomem energia, que são ativos. Então, qual é a resposta da primeira parte da pergunta? Respiração celular. Tudo bem? Cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Ficou claro? Respiração celular. Ah, e se eu colocar só respiração? Dependendo do examinador, ele pode não dar a nota. Por quê? Porque quando você coloca respiração só, ele pode pensar que você está pensando em troca gasosa, tá bom ou não? Então, a troca gasosa, ela pode ocorrer, por exemplo, né? Seja por exemplo, respiração cutânea, pulmonar, traqueal, tá claro? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Certo? Então, respiração, né? Respiração celular. Samuel, posso falar fotossíntese na A? Então, o que que acontece? Cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Então, Samuel, como ele fala energia, a minha dica para você é não. Porque, na verdade, o que que acontece? Eu concordo com você que o modo como ele escreveu não é excelente. Porque, na verdade, o que é respiração celular? Vamos lá, vamos prestar bem atenção. Respiração celular é o processo, certo? É o processo que produz, é o processo bioquímico, tá bom? Que produz ATP. Mas o ATP, ele pode ser considerado uma forma de energia. Uma outra maneira é falar que a respiração celular libera energia. Você entende? Porque quando você converte, transforma glicose em CO2 e água, tá? Então o que acontece? A quantidade de matéria e energia que tem na molécula de glicose se mantém em CO2, água e energia liberada ao final do processo. Então eu tenho C6H12O6 e aqui 6 CO2, 6 H2O e 38 ATPs. Então pega tudo isso, isso é igual a glicose, tá bom? Então o correto é dizer que a respiração celular é o processo bioquímico, o processo metabólico que libera energia para a atividade celular ou que produz ATP. E o ATP é a forma de armazenar energia dentro da célula, que é universal, certo? Você vai usar ATP em todo e qualquer organismo celular, com exceção dos vírus, lógico. Entendeu? Então, não coloque fotossíntese, porque na verdade a fotossíntese
ela é a fonte, ela é a forma de você o quê? Produzir a matéria orgânica, tá certo? Produzir a matéria orgânica nos autótrofos. Tá claro? Tudo bem, queridos? Então, muito importante isso, bastante importante. Então, cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Tá bom? Valeu, Samuel. Então, respiração celular. Muito bem. Então, você matou a primeira parte da questão. Explique por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica. Vamos lá, por quê? Primeiro, eu só posso falar em ciclo algo que é reaproveitável. Você entendeu? Então, o examinador de cara está pensando nisso, né? Por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica? Porque ela não é reaproveitável. A energia, você está entendendo? A energia, ela não é reaproveitável. Uma vez que, vamos lá, uma vez que a energia dissipada, certo? Na forma de calor, não pode ser ingerida, aproveitada pelo nível trófico seguinte. Entendeu? Certo? Então, a energia dissipada na forma de calor pela respiração celular não pode ser aproveitada pelo nível trófico seguinte. Então, isso é o básico que você tem que ter, né? Tem que encontrar na resposta, certo? Para poder pontuar. Tudo bem? Então, a minha proposta para vocês é a seguinte: escrevam, tá certo? Façam a provinha. Façam a prova, me mande. Não tem problema. Faça a provinha, me mande, e aí a gente vai corrigir. Vou dizer para você onde está o ponto, né? Certo, onde está o ponto errado, tá bom? Então, atenção, atenção. Cada um tem um estilo para escrever, não tem problema, certo? Muitas vezes você falou a ideia principal de uma outra maneira, não tem problema nenhum, tá? Então escrevam, por favor, e me mandem, tá bom? E me mandem, tá? A caneta, tá bom? A caneta. A caneta para que fique mais fácil de ler, beleza? Muito bem. Alguma dúvida no item A, gente? Vamos lá. Alguma dúvida no item A? Não? Tranquilo para todos? O esquema mostra que os consumidores de cada nível trófico não transferem para o nível trófico seguinte toda a energia obtida no nível trófico anterior. Perfeito. Então, a energia acumulada no nível trófico anterior é a produtividade líquida. Beleza? Muito bem. O nível trófico seguinte vai ingerir o que está, né, incorporado, mas não vai transferir o que está incorporado. Por quê? Porque vai haver perda. Tudo bem? Certo? Então, bastante importante isso. E essas perdas são na forma de calor e de resíduos. Muito bem. Parte dessa energia é dissipada depois de assimilada e parte não é assimilada, certo? Então, o que ele está falando de dissipada é a respiração celular. Cuidado para não repetir resposta, né? Tá bom? O examinador não vai fazer isso, pedir duas respostas iguais, tá bom? Certo? Então, parte dessa energia é dissipada, depois assimilada e parte não é assimilada. Aqui corresponde à parte dissipada. A parte dissipada é o calor, né? É o calor, é a respiração celular. E aqui corresponde à energia não assimilada, né? Não assimilada seria o quê, gente? Resíduos, tá bom ou não? Resíduos. É esse o ponto. Então, por favor, queridos, respondam e me mandem, tá bom? Certo? Ficou claro para todos? Legal. Vamos lá? Continuando.
Essa também foi uma questão de Jundiaí, tá? A figura representa de forma simplificada o ciclo de vida de um euminto. O nome euminto não pode atrapalhar vocês, tá? Euminto quer dizer corpo alongado, verme. Então, o euminto pode ser um plateuminto, achatado dorso ventralmente, cujo exemplo, né, é a planária, é a tênia, é o xistossoma, tá certo? Pode ser um asqueuminto ou nemateuminto, que é um verme de corpo cilíndrico, tá bom? Tá certo? E aí eu estou falando de quem? Da ascaris, da lombriga, do ancilóstoma, do amarelão, tá bom? Certo? Muito bem. Do oxiurus também, por exemplo, tá? Que pode parasitar o ser humano. O que é um parasita mesmo, queridos? Vamos lá. É o organismo que explora, que vive às custas, né? Vive às custas do hospedeiro. Tudo bem? O hospedeiro, então, ele pode ser definitivo quando o parasita se reproduz sexuadamente nele. E ele pode ser intermediário quando o parasita se reproduz assexuadamente nele. Tudo bem? Certo? Eventualmente, você pode ter o quê? Um ciclo que dependa de um vetor. Quem é o vetor? Vamos lá, queridos. O vetor é quem vai transportar o parasita de um local para outro, tá certo? Então, que local é esse? Pode ser um reservatório natural, onde o parasita vive sem causar a doença. Então, é um animal silvestre, de modo geral. Um gambazinho, roedores, né, macaco, capivara, paca, tá bom? Muito bem. E aí ele vai transmitir para o hospedeiro, tudo bem? No caso específico do homem, o que acontece? Quando o homem é intermediário, na verdade ele entrou no ciclo, né? O ciclo já existia, né? Via de regra, o hospedeiro definitivo pode ser o vetor, como no caso dos insetos, né? Vários mosquitos. Cuidado que o barbeiro não é um mosquito. Não escreva isso na prova, que tira ponto, tá bom? E aí ele vai expressar a doença, por quê? Por conta de não ter entrado nunca em contato com o organismo, né? Certo? Com o parasita e não fazer parte naturalmente do ciclo, né? Tá certo? E aí ele será quem? O hospedeiro intermediário. No caso, por exemplo, de ciclos orofecal, então você ingere pela boca, né? E acaba depois produzindo fezes com ovos de parasitas, o que que acontece, né? Não existe o vetor. E nesse caso, o homem acaba sendo quem? Vamos lá. Acaba sendo o hospedeiro definitivo. Tá bom? Então, parasitar o ser humano e o porco. Opa, ele já fez o recorte, tá? Então, qual é a situação que você conhece de parasitismo que envolve homem e porco? Teníase, beleza? Teníase. Muito bem. Ah, mas existem dois tipos de tênia. Sim. Tênia saginata, vaca. Tênia solium, porco. Tá? Faça a revisão dos dois nomes científicos, por favor. Tá? Como escreve Tênia saginata, como escreve Tênia solium. Tá? Não pode errar na hora da prova. As bolinhas vermelhas correspondem a um dos estágios desse ciclo, tá bom? Então vamos lá, o que que nós estamos vendo? Então, olha lá, queridos. Ovos, né? Ovos. Muito cuidado, cuidado mesmo com a confusão que normalmente a gente faz, né? Com o ovo e a larva, né? A larva é o cisticerco, né? Dentro do ovo embrionado está a larva.
Esse ovinho que ele está falando é o ovo produto do quê? Da reprodução sexuada que ocorreu dentro do homem, do intestino do homem, tá bom? Então, o ovo, ele é microscópico, certo? Microscópico, ele pode ser absorvido no intestino e passar para o sangue. E do sangue pode chegar no tecido, se instalar, crescer, certo? E se transformar em um ovo embrionado, que é meio centímetro, às vezes maior. É o cisticerco. E ele pode estar aonde? No tecido. Pode estar no olho, pode estar na musculatura, pode estar na língua, pode estar no cérebro, tá bom? Certo? Então, muito cuidado. É um ciclo. Por onde a gente começa? Por onde você quiser. É um ciclo. Então, olha o que nós temos aqui. O intestino, tá certo? Com o verme adulto, hermafrodita, certo? Realizando reprodução sexuada em cada partezinha do corpo dele. Lembram? O corpo da tênia é um corpo em fita, divididinho em proglótides. Em cada proglótide, aparelho reprodutor masculino e feminino, hermafrodita, vai ocorrer o quê? Reprodução sexuada. Uma proglótide, ela tem 1 centímetro por 1 centímetro. Se ela estiver na parte final do corpo, uma proglótide madura. Essa fecundação vai originar o quê? 300, 400 mil ovos, uma proglótide grávida, vai ficar pesada. Ela se destaca do corpo do animal, tá certo? E aí o que acontece? Ela arrebenta e vai liberar os ovinhos nas fezes, está no intestino, certo, querido? Então, as fezes de alguém contaminado com uma tênia, tá? Alguém que tem o verme adulto no corpo tem teníase. Então, alguém com teníase vai ter fezes contaminadas com ovos. Contaminadas com ovos. Fezes contaminadas com ovos. Isso é fundamental. Colocar na prova. Beleza? Muito bem. O porco, ao se alimentar da grama, da ração, enfim, numa condição de falta de higiene, ele acaba ingerindo, olha lá, queridos, ingerindo o quê? Os ovos microscópicos. Esses ovos microscópicos, olha que legal, passam do tubo digestivo dele para o sangue e do sangue para o seu tecido muscular. Tá certo? Nessa situação, o que acontece com o ovo? Cresce e origina o ovo embrionado, que a gente vai chamar de larva ou cisticerco. Tá certo? Muito bem. No matadouro, o que acontece? Olha lá. O cisticerco está onde, queridos? Vamos lá. Onde ele está? Ele está no tecido muscular, na bisteca, por exemplo. Entendeu? E aí o que acontece? Quando você ingere essa comida, tá certo? Essa carne infestada, contaminada com cisticerco. O cisticerco simplesmente o que, gente? Vamos lá. Ele libera, ele sai do ovo e se fixa, tá? Então, o verme tem uma cabeça, lembre que é um plateuminto. Ocorreu o que ao longo da evolução? Cefalização. Nessa cabeça existem ventosas, a cabecinha que é o escólex, se fixa na parede intestinal e o animal começa a crescer, aumentar o corpo dele em forma de fita. Muito bem. Então quer dizer, pronto, né? Eu ingeri o cisticerco e assim eu tenho o verme adulto dentro de mim, certo? O porco ingeriu o quê? O ovo microscópico e tem o quê? O cisticerco no tecido, certo? Ah, mas eu posso também ingerir o ovo? Pode, por falta de alimento, por falta de higiene, na manipulação dos alimentos, né? Aqui, ó, né?
não lavar as mãos. Então, quer dizer, se eu ingiro o ovo, certo? Microscópico, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo o papel de quem? Vamos lá, do porco. Então, o ovo vai passar para a minha corrente sanguínea e vai alcançar o tecido, que pode ser a língua, o olho, como eu te falei, o cérebro, a musculatura, entendeu? E aí, o que que acontece? Vamos lá. Eu ingeri o ovo microscópico e, do mesmo jeito que o porco, eu vou ter o cisticerco no tecido. Então, se eu ingiro o ovo microscópico, eu vou desenvolver o quê? Cisticercose. Se eu ingiro o cisticerco, eu vou desenvolver o quê? Ateníase. Tá claro, queridos? Ficou entendido isso? Muito importante, cai bastante. Então vamos lá. Item A. Cite o nome do estágio larval, olha lá, estágio larval do ciclo de vida do euminto, representado pelas bolinhas vermelhas. Cite cisticercose. Cisticerco, tá? Cisticerco. Acabou, né? Além do encéfalo, outra coisa importante, deixe claro o que é a primeira parte do item A e a segunda parte do item A, mesma coisa para o B. Cisticerco, ponto, tá? Por favor. E não esqueçam, queridos, a gente corrige provas, fica com dó, cara, com dó, né? Não esqueçam de colocar lá, item A, cisticerco, ponto, tá bom? Certo? Além do encéfalo, em que outro órgão do organismo humano o euminto nesse estágio, queridos? Se você errar a segunda parte, é porque você não se ligou nisso que ele falou aí, nesse estágio. Qual estágio? O que você escreveu na primeira parte da resposta. Então, tá sim de aluno que escreveu intestino. Entendeu? Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Então, quer dizer, se nós estamos falando do cisticerco, a questão é, eu vou ter cisticercose? Sim. Por quê? Porque eu estou com cisticerco na língua. Porque eu estou com cisticerco no cérebro, neurocisticercose. Porque eu estou com cisticerco, por exemplo, num tecido muscular. Tá claro? Ficou entendido? Então, musculatura, né? Língua, olho e encéfalo. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem ou não? Certo? E, queridos, volto a dizer, se ele não pede para explicar, não fique, né, perdendo tempo em montando um texto bonito, porque você não vai tirar mais do que um, entendeu? Certo? Então, se esforce para tirar dois, porque você acertou as duas partes, e não porque você perdeu tempo, né? Escrevendo mais do que é necessário em uma das partes, porque senão vai tirar dois, você vai tirar um só, tá? Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá tudo bem? Tá claro? Hein, queridos? Tudo bem ou não? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão Sim, aí? sim. Então tá bom. Tudo bem aí, André? Tudo, professora. Eu estava até escrevendo para o senhor no chat. O cisticerco, então, é no encéfalo, tecido muscular, língua e olho. No caso, se fosse os ovos, seria só intestino ou também tem algum outro órgão? O ovo ele passou. Aí que tá. Cuidado, você confundiu. Quando você ingere o ovo, querido, ingerir o ovo, né? Ele passa para o sangue e se transforma no cisticerco, Ah, tá, nesses locais que você falou. tá. Você entendeu agora? Entendi. Agora, quando você ingere o cisticerco, ele eclode, dele sai o quê? A larvinha que se fixa e cresce. Ingerir o cisticerco, você vai ter o quê? O verme. Ingerir o ovo, você vai ter o cisticerco. Tá bom? Tá, ok. Ótimo. Fala, David. Pode falar, querido. Professor, se ele falasse sobre, tipo, o verme no estágio adulto, aí sim eu poderia colocar intestino, né?
Perfeito. Ah, tá. Putz, beleza. Tá bom? Muito bem. B. Explique como o euminto adulto, mesmo sozinho, consegue produzir ovos. Então vamos lá. Então agora você tem que fazer uma resposta bonitinha, completinha. Porque nesse item B, ele só colocou o quê? Uma parte. Então você vai dizer o quê? Vamos lá. O que você diria? Então, primeiro, o verme adulto, e aí você pode dizer de quem nós estamos falando. Então, tá, enia, taenia, solium, tá? O verme adulto, tênia solium, é um plateuminto. Olha lá, queridos, você deu uma informação importante, nome da espécie. O examinador vai gostar. Você deu outra informação importante. O filo a que ele pertence. Plateuminto. O examinador vai gostar. Tá? Então, o verme adulto, Tênia solium, é um plateuminto hermafrodita. Entendeu? Hermafrodita. Certo? Então, aí você pode falar do corpo. Né? Então, em seu corpo, né? Fragmentado, né? Fragmentado, no qual cada pedaço, cada fragmento recebe o nome de proglótide, uma palavra importante na resposta. Proglótide, encontram-se, né? Sistema reprodutivo masculino e feminino. Certo? Então, dentro da qual, na proglótide, ocorre fecundação e formação de ovos, certo? Fecundação e formação de ovos, originando o quê? Proglótides grávidas, tá? Repletas de ovos. Então, acabou. Então, o verme Tênia solium é um plateuminto hermafrodita, certo? Cujo corpo em forma de fita é dividido em proglótides, certo? Nas quais existem aparelho reprodutor masculino e feminino, permitindo fecundação, certo? Fecundação e formação de ovos, originando proglótides grávidas. Ponto. Certo? Como ele não falou, não falou mais nada, você pode parar por aí. Você quer melhorar um pouco mais? Que serão liberadas junto com as fezes. Pronto, perfeito. E aí, queridos, tudo bem? Então, por favor, montem aí as respostinhas, mandem para mim. Não precisa escrever exatamente do jeito que eu falei, por favor, não tem isso, tá certo? Tem o estilo de vocês, né? Eu corrijo e devolvo, tá bom? Tudo bem? Posso ir para frente ou não? Vamos lá, queridos, posso ir para frente? Alguma pergunta a mais? Fala, David, pode falar. Professor, no caso da cisticercose, que é ingerido o ovo, né, direto, o ser humano não é, nesse caso, um hospedeiro definitivo, né? Não. Ele vira, Hospedeiro então... definitivo, aí ele faz o papel do porco, né? Aí Uhum. ele seria o quê? O hospedeiro intermediário. Tá bom? Ah, tá. Beleza, beleza. Só que, tipo, continuaria o ciclo, não seria liberado nas fezes, né? Esses Não, não, não. O cisticercos, né? cisticerco não, ele fica dentro do tecido. Uhum. Continuaria o ciclo se alguém se alimentasse do tecido humano. Aham. E só mais uma coisa, professor, é que pelo desenho, não sei se, tipo, eu entendi errado. Tem como, tipo, por exemplo, a cisticercose se converter
na ateníase dentro do próprio organismo depois ou não? De modo geral, não. Porque o que acontece? O cisticerco, ele vai estar o quê? Alojado dentro do tecido, né? O cisticerco. Se você come o cisticerco, né? E ele chega no tubo digestivo, aí ele eclode e a larvinha se fixa. Do contrário, não. Ah, tá, beleza. É que eu vi essa setinha, sabe, onde tá a mudança de estágio do lado, que tá meio fazendo uma Aqui, curva? Não, não. Onde tá o intestino, sabe? Aí tá tipo mudança de estágio, aí tem uma setinha voltando pro sistema nervoso central, sabe? ah, sim. Então, o que acontece? De qualquer modo, é amarelinho, ó. Tá percebendo, ó? Não, professor, é essa seta do lado direito, Não, essa aí sim, sim, curvada. Aham. mas é amarelinho aqui, você está percebendo? Então, o que que aconteceu? Você teve a ingestão do ovo, tá? Então, ingeriu, aqui é a cabeça, ingeriu o ovo, aqui no corpo já ocorreu o quê? A absorção, entendeu, querido? A absorção. Nessa absorção, você já teve a passagem para o sangue, o alojamento, né? Então, a mudança do estágio, o alojamento, né? No tecido. Então, aqui, pronto, você já tem a cistercose. Nesse caso, no cérebro. Mas você poderia ter também aonde? No olho, na língua e no tecido muscular. Então, quando ele fala mudança de estágio, é para não atrapalhar muito o desenho. Mas o que que aconteceu aqui, ó? Né? É o ovo, né, sendo absorvido e passando para o sangue e aí se alojando em algum tecido. Ao se alojar em algum tecido, o que que vai acontecer? Cisticercose. Neurocistercose, olho, língua ou músculo. Tudo bem agora? Beleza, beleza. Obrigadão, professor. Nada. E aí, posso ir para a próxima questão, gente, ou não? Tudo bem? Tranquilos? Opa, vamos lá. Então, os músculos estriados esqueléticos, né? Eles são voluntários, tá bom? Então, ele tem o nome de estria, por quê? Porque eles são divididinhos, né? Divididinhos em sarcômeros. O sarcômero é a unidade contrátil da fibra muscular, tá? Formado por dois tipos de proteínas, né? Filamentos de actina finos e filamentos grossos de miosina. Quando esses filamentos deslizam, né, e encurtam o sarcômero, o que que acontece? A fibra contrai. Quando esses filamentos deslizam e aumentam o sarcômero, tá? Ou a fibra muscular relaxou, tá bom? Certo? Isso acontece com gasto de energia. Espera aí. Contrair e relaxar? Sim, gasto de energia. Por isso que o indivíduo que morreu endurece. Ele não tem mais a possibilidade de gastar energia para relaxar a musculatura. Tá certo? Então, quer dizer, tanto para contrair e encurtar o sarcômero, eu vou gastar ATP para fazer essa ligação com cálcio. O músculo contraído, ele é duro por conta do cálcio. Então, para contrair, eu preciso introduzir cálcio, que vai permitir que a actina e a miosina se liguem e permaneçam ligadas, tá? E no relaxamento, eu gasto energia para tirar o cálcio e permitir o deslizamento também. Então, na contração muscular, gasto energia e cálcio para contrair, deslizar actina e miosina e encurtar o sarcômero. E no relaxamento, eu gasto energia para tirar o cálcio, permitir o quê? O deslizamento e portanto, alongamento do sarcômero. Tá bom? Tudo bem?
Bastante importante. Voluntário. Onde está o músculo estriado esquelético? A dica está aí, na expressão esqueleto. Entendeu? Então, ele está associado ao esqueleto, aos ossos. Tudo bem? Certo? Muito bem. Estão relacionados ao andar dos seres humanos e de outros animais terrestres, bem como ao nadar dos peixes e ao voar das aves e morcegos. Tranquilo? Tá? Então, movimento voluntário. Por causa dos movimentos do coração, o músculo estriado cardíaco, então atenção, ele é estriado? Sim. Por quê? Porque ele também tem nas suas fibras os sarcômeros, a actina e a miosina, distribuidinha, né? Formando as estrias. Né? Então, formam as estrias por conta do quê? Do aspecto fino e grosso das proteínas. Então, quando você tem o músculo relaxado, ele está alongado, você vai ter um aspecto de estria. Quando eles estão contraídos, tá certo? Outro aspecto de estria. Muito bem. Agora, ele é cardíaco. Então não tem essa, coração para, coração acelera, coração volta a bater, tal. Não, ele não é voluntário. Ele é estriado cardíaco, tá bom? Então ele vai ter uma contração forte, como o estriado esquelético, mas ele é involuntário. O máximo que acontece é o coração bater mais rápido ou bater mais devagar. Quem faz o coração bater mais rápido? Sistema nervoso autônomo, formado pelos nervos, certo? Periférico, então. Quem faz o coração bater mais rápido? É o ramo de nervos que compõe o simpático. Lembra disso? Sistema nervoso autônomo periférico simpático. Quem faz o coração dar uma desacelerada? Parasimpático. O simpático faz, o parasimpático desfaz. Lembram disso? Legal. Muito bem. Então, ele bombeia o sangue que atinge várias regiões do corpo. Outro grupo principal de músculo é o dos lisos. Então, musculatura lisa, primeiro, é involuntária. É o teu estômago, é a musculatura da íris, tá bom? Involuntária é o diafragma, tá? E ele não é estriado. Então, uma musculatura formada por fibras que não apresentam a mesma estrutura de sarcômeros, tá? Tudo bem? Então, você vai ter actina, miosina, mas estruturadas de outro jeito. Presente nos intestinos, no útero, nos vasos sanguíneos, nos olhos, onde vão desempenhar diferentes funções. Então, vamos lá. Contração do liso, ela é menor, menos intensa do que do estriado, tá bom? Certo? Que mais? A contração do liso, ela é involuntária, do estriado, ela é voluntária, tá bom? No caso do cardíaco, ela é involuntária, tudo bem? E a contração é mais forte, tá? Muito bem. Cite duas funções dos músculos intrínsecos internos presentes nos olhos que possibilitam a visão. Então vamos lá, coloquei aqui, ó, o olhinho. Então você tem musculatura aqui, queridos. Olha lá. Aqui, ó. Musculatura aqui ao redor do cristalino, que é a lente. E você também tem musculatura aqui, ó, na pupila, tá? Musculatura aqui, musculatura aqui. Então, olha lá, primeiro ponto, né? Musculatura que vai permitir regular a entrada maior ou menor de luz, aumentando ou diminuindo o quê? A pupila. Tá claro? Então, musculatura da íris.
Musculatura da íris. Olha aqui, queridos. Musculatura da íris, certo? Que vai permitir regular a maior ou menor entrada de luz pela pupila, tá? É totalmente involuntário, não depende da nossa vontade. Tudo bem? Tá claro para todos? Sim, queridos, tá? E o outro ponto qual é? Aqui, ó, musculatura associada à lente ou cristalino. Então, a musculatura associada à lente ou cristalino, que vai permitir o quê? A acomodação do cristalino, certo? Para focar objetos que estejam próximos ou longe, tá certo? Distantes. Então, quer dizer, quando o cristalino fica mais abaulado ou mais fino, ele vai permitir o quê? Que a imagem seja formada em cima da retina. Tem que ser assim. Se ela não for formada em cima da retina, você não enxerga, tá? Então quer dizer que os músculos que vão permitir que o cristalino ou lente fique mais abaulado ou mais delgado, tá? Vão garantir o quê? Que a imagem formada caia sobre a retina. Tudo bem? Certo? Tá? Bastante importante. Então, dois tipos musculares. O primeiro vai fazer o quê? São os músculos da íris, tá? Eles vão, ao contrair e relaxar, regular a maior ou menor entrada de luz pela pupila. Pupila é o pretinho do olho. Tá bom? Certo? 2. Músculos associados ao cristalino, que vão modificar a forma da lente ou cristalino, permitindo o quê? Que os raios, né? Os raios luminosos, tá certo ou não? Formem o quê? A imagem sobre a retina. Então, vai permitir a acomodação, né, para enxergar objetos mais próximos ou distantes do olho. Tudo bem? Vamos lá, queridos. Tudo bem ou não? Ficou claro? E aí, o que vocês me dizem? Tranquilo? Então, você tem aqui duas funções. Um ponto para uma, um ponto para outra. Tá? Certo? Entendido? Muito bem. B. Os músculos estriados possuem fibras musculares com muitas moléculas de mioglobina. O que é a molécula de mioglobina? A mioglobina, ela é análoga, ou seja, tem a mesma função do que a hemoglobina. A hemoglobina, vocês sabem, transporta oxigênio dentro da hemácia, certo? Então, uma molécula que transporta oxigênio dentro da célula vermelha do sangue, da hemácia. Muito bem. E aí, o que acontece com a mioglobina? Musculatura. Ela vai transportar, né, oxigênio dentro da fibra muscular, da célula muscular. Super importante. Então, a fibra muscular, ela vai realizar respiração celular, vai produzir ATP para o trabalho da contração muscular. E com retículo sarcoplasmático. O nome sarco e mio estão associados à musculatura, tá bom? Certo? Desenvolvido, ou seja, é um retículo endoplasmático, né? Que vai transportar o quê? Cálcio, lembra que eu falei para vocês, queridos? Cálcio, para que possa ocorrer a contração muscular. Então vamos lá. Explique a importância dessas características encontradas no sarcoplasma. O que é o sarcoplasma? É o sarco, fibra muscular, plasma, citoplasma. Então, citoplasma nas fibras musculares.
Então, primeiro, vamos lá. A mioglobina permite o quê? O transporte de oxigênio para que a fibra muscular possa realizar respiração celular, produzindo ATP. Então, o grande lance é sempre esse. O oxigênio participa da respiração celular, a respiração celular produz ATP, o ATP garante o quê? A atividade celular. Tudo bem? Tranquilos ou não? Esse é um raciocínio, não é tão difícil e que você precisa tentar fazer, certo? Em relação ao retículo sarcoplasmático, ele é um retículo, queridos. Então, lembre, por favor, do Castilho. Se ele é um retículo, o que que ele faz? Ele transporta, né? Certo? Ele transporta, ele distribui substâncias pela célula. O que que eu preciso no caso aí do músculo, da fibra muscular? Eu preciso de ATP e eu preciso de cálcio. Então, o retículo sarcoplasmático distribui, né? Distribui cálcio, né? Por toda a fibra muscular para que possa ocorrer a contração muscular, tá bom? Então, mioglobina, transporte de oxigênio para respiração celular, produção de ATP, né? E atender a demanda energética da contração muscular, e retículo sarcoplasmático, né? Que vai permitir o quê, gente? Transporte de cálcio, distribuição de cálcio por toda a fibra muscular, também fundamental, né? Para que você tenha o quê? A contração muscular, o deslizamento entre actina e miosina, tá? Então, a importância da mioglobina é o transporte de oxigênio dentro da fibra para a respiração celular e produção de ATP, e a importância do retículo sarcoplasmático é a distribuição de cálcio, né, para contração muscular, né, visto que a actina e a miosina deslizam, o deslizamento entre actina e miosina exige o cálcio. Tá bom? Ficou claro, gente? Vamos lá. Tudo bem? Façam as suas respostas e me mandem, por favor. Tá? Muito bem. Alguma dúvida? Vamos lá, queridos. Alguma dúvida ou não? Posso continuar? Fala, David. Professor, nessa do retículo endoplasmático agranular, eu fico com dúvida porque, tipo, eu lembrei do não granuloso, sabe? Aquele que, eu não sei se eu tô confundindo, aquele que, tipo, O granular tem os grãos que são os ribossomos. O agranular, não, tá? Então, o uhum. retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele tem que função? Distribuir principalmente as proteínas que ele produz, tá? Agora, o agranular, ele vai distribuir outras substâncias. Vai depender muito da célula. No caso da fibra muscular, ele vai distribuir o cálcio para que a actina e miosina possam deslizar uma sobre a outra e garantir o quê? A contração muscular. Ah, tá. É que, tipo, não era esse retículo também, o agranular que limpava as toxinas e tal? Ou eu tô confundindo com outro Não, organelo? não, não, É é a isso mesma, mesmo. né? É isso mesmo. Eu não sabia dessa função de O, transporte de cálcio. o problema é que o transporte de cálcio, David, é na fibra muscular. Entendeu? Você não vai falar isso para outra célula, não. Tá? Então, por exemplo, o retículo liso, ele detoxica, né? Então, ele vai inativar drogas, né? Ele vai desintoxicar a célula, né? Ele vai produzir colesterol, ele vai fazer muita coisa, entendeu? Certo? Né? Hormônios esteroides, né? Mas tudo depende do quê? Da célula, principalmente onde ele está. No caso do fígado, você vai ter as principais funções todas lá, entendeu? Agora, o retículo liso, né, liso da fibra muscular, ele está associado ao cálcio, tá bom? Beleza? Justo, justo. Valeu, professor. Obrigadão. Nada. E aí, posso ir para 15, gente? Posso?
As cascavéis são serpentes peçonhentas, que se distribuem do México à Argentina. Peçonhenta quer dizer o quê? Peçonha. Então, ela é capaz de inocular o veneno. As cobras são todas venenosas. Todas as cobras são venenosas. Agora, se você tem a peçonha, você tem um dente. Esse dente ele pode ser oco e dentro dele você tem a glândula de veneno, permitindo o quê? Que o veneno escorra para dentro do tecido que foi furado, foi perfurado pelo dente. Tá? Muito bem. Então, são peçonhentas, quer dizer, tem a peçonha, que se distribuem do México à Argentina, reconhecidas por possuírem guizo ou chocalho. No território brasileiro são identificadas pelo menos 5 subespécies: Crotalus duriçus cascavela, Crotalus duriçus marajoense, Crotalus duriçus colilineatus, Crotalus duriçus terríficos e Crotalus duriçus rurima, sendo as duas primeiras subespécies endêmicas. Então, endêmicas quer dizer o quê? Estão localizadas em uma única região, tá bom? Agora, todas são da mesma espécie. Por quê? Crotalus duriçus. Então, não existe entre elas isolamento reprodutivo, tá? Quando você fala subespécie, você poderia chamar também raça, tá bom? Isso você viu com o Castilho. Muito bem. O que são organismos endêmicos, né? Que têm a sua distribuição geográfica restrita a um local. Tudo bem? Marajoenses, tá certo? Olha lá. Marajoenses, né? Então, Ilha de Marajó. Daí o nome. Tudo bem? Cite um exemplo de impacto negativo para a agricultura caso uma serpente endêmica seja extinta. Então vamos lá. Se você tira um organismo da cadeia alimentar, o que que acontece, querido? Um organismo da cadeia alimentar. Eu tirei a cobra. O que acontece com a população de organismos que serve de alimento para a cobra? Aumenta. Tá claro? Então, uma população ela é regulada pelos seus predadores, pelos seus competidores, pelos seus parasitas, tá certo ou não? Tá? Então, esses são os aspectos biológicos. Mas fora isso, você ainda tem o quê? Vamos lá. Clima, espaço, alimento, tá? Então, muito bem. O que uma cobra comeria? Melhor, uma serpente, né? Comeria sapos, comeria o quê? Ratinhos, tá certo? Poderia comer ovos de aves, entende? Então, quer dizer, você teria o quê, gente? Um aumento na população de espécies consumidoras primárias que se alimentariam do quê? De grãos, né? De frutos, tá certo? Né? Enfim, das plantinhas que são produzidas pelo agricultor, né? Então, o grande impacto, né, seria o quê? O impacto na diminuição de sementes, de frutos, tá? Por conta do quê? Da diminuição das populações de seres vivos que servem de alimento para as serpentes, né? Que poderiam ser aves, porque a serpente come seus ovos, poderiam ser roedores, né? E isso explicaria o impacto negativo. Tudo bem? Difícil? Até que não, né? Mais ou menos. Né? Tem que tentar aplicar a ideia, né? Aplicar o conceito. Pode falar, David. Professor, tem como você repetir o que são os organismos endêmicos, por favor? São organismos cuja distribuição geográfica, né, é restrita a uma localidade. Tá? Então, aquela espécie só existe ali, local. Tá? Então, por exemplo, essa Crotalus duriçus marajoensis. Está na cara que ela só vive aonde? Na ilha de Marajó. Entendeu? Beleza, Certo? valeu, professor. Uhum. Muito bem.
Considerando a categoria taxonômica, aqui corresponde a palavra duriços, do nome científico. Queridos, aqui é uma armadilha enorme para você errar. Então, veja bem, qual é o nome da espécie? Parem um pouquinho aí e prestem atenção, por favor. Qual é o nome da espécie? Crotalo duriços. O nome da espécie é sempre composto de pelo menos 2 nomes. A nomenclatura é binomial, lembra disso? Então, o nome da espécie é Crotalus duriçus, certo? O que representa o primeiro nome, Crotalus? Indica o gênero. E o nome duriçus indica, dentro do gênero Crotalus, qual a espécie. Entenderam? Então, a gente chamaria o quê? Diria que é o epíteto específico, tá bom? Então, é o epíteto específico. A gente não diz, é a espécie duriçus. Epíteto quer dizer o quê? Ele complementa o gênero que é Crotalus. Tudo bem? Epíteto específico, tá? Certo? Então, no gênero Crotalus, indica a espécie. Cite a espécie a que pertencem todas as cascavéis descritas no texto. Fácil, né? Crotalus duriçus. Todas. Todas. Essa segunda parte é dada, né? Praticamente dada, né? Tudo bem, queridos? Ficou claro ou não? Alguma dúvida? Pode falar, David. Professor, eu sempre tenho dificuldade na hora de escrever o nome científico. Se eu tipo, fazer sublinhado, eu tenho que colocar aspas também? Ou o que eu tenho que Não. fazer? Se você, o primeiro nome, o gênero, letra maiúscula sempre. O segundo nome, letra minúscula, tá bom? Certo? Então, como você, na prova, não vai usar o negrito, você sublinha um traço contínuo. Acabou. Você não vai usar o itálico, você não vai conseguir fazer o negrito. Aspas não resolve, tá? Não use aspas, tá? Aspas, se o examinador for chato, ele pode tirar nota, Tá, tá bom? beleza, valeu, professor. Aham. Certo? Então, sublinha, beleza? Muito bem. Eu queria... Essa aqui não vai dar para fazer, mas eu queria falar dessa aqui, ó. Aqui, ó, queridos. Eu mandei essa provinha para vocês. Vocês têm essa prova com o gabarito, viu, gente? Vocês lembram? Eu mandei no grupo. Então, por favor, vejam o grupo, tá? Essa provinha está lá com o gabarito dela. Mas eu queria responder essa 19 com vocês rapidinho. Seres vivos não evoluem isoladamente, certo? A evolução ela acontece em toda a natureza, né? Do mesmo modo, né? Características surgem, né? Por mutações de modo gradativo, elas vão representando um aspecto positivo ou negativo, então elas são favorecidas ou não pelo ambiente. Esse processo chama seleção natural. Muito bem. E uma característica, ela sempre vai permitir alguma coisa. Se ela permite, né, uma relação com outra espécie, ou seja, se parece que duas espécies evoluíram uma para outra, tá? Certo? Mas sem pensar em finalismo, isso chama coevolução. Alguns evolucionistas não acreditam. Falam que é simplesmente acaso e pronto. Outros acreditam mais, né? A evolução de todos os seres vivos afeta e é afetada pelos organismos a seu redor. Em alguns casos, esse processo é antagônico, ou seja, aumenta em um, diminui em outro, ou aumenta em um e aumenta em outro. Em outros, ocorre para benefício mútuo. Em ambos é chamado de coevolução. Quando predadores caçam a presa mais fraca, a mais forte sobrevive para se reproduzir. Então, quer dizer, a caça deixa a presa melhor. Dessa maneira, as gazelas evoluíram para serem mais atentas aos ataques de guepardos, cada vez mais velozes. Então, a caça deixa o predador mais eficiente e deixa a presa mais eficiente também.
Assim, os dois animais coevoluíram. Outro exemplo está na relação entre plantas e insetos. As plantas desenvolveram flores coloridas e perfumadas, com atrativos como o néctar, para atrair insetos polinizadores. E estes desenvolveram formas para transportar os pólens. Queridos, essa questão, ela é boa demais. Atenção, por favor. A. Os trechos sublinhados no texto expõem argumentos que ilustram qual pensamento evolucionista. Leia. As gazelas evoluíram para serem mais atentas. Tá? As plantas desenvolveram flores coloridas e perfumadas para atrair insetos. Existe um propósito, existe uma necessidade, existe uma finalidade, um finalismo. Por isso, nós estamos falando do quê? Lamarckismo. É essa a resposta. Para de ficar falando, o esforço da espécie, isso e aquilo. Não. Então, existe um propósito, uma finalidade, um finalismo que dá uma importância maior a uma característica do que outra, que se desenvolve pelo uso e desuso. E essa característica adquirida passa aos descendentes. Se você escrever só lei do uso e desuso, está errado. Se você escrever, por exemplo, que é um esforço da espécie, entendeu? É uma característica adquirida. Você tem que deixar claro que é lamarquismo, porque a ideia é de finalismo, de propósito, de evoluir por um objetivo, de modificar por um propósito, por uma necessidade, por um objetivo. Ficou claro? Isso é muito importante, tá? Então, A, lamarquismo, e a justificativa essa que eu falei. Escrevam e me mandem, por favor. B, cite as características encontradas nos beija-flores e nas flores polinizadas por eles que ilustram um processo de evolução. Aqui. Então, queridos, dá uma olhada. Não é para falar de cor, não é para falar de cheiro. Vocês estão entendendo? Ele está falando de característica da flor que está associada ao beija-flor. Tá? Então, qual é a característica do beija-flor? Importante nesse processo. Um bico alongado, fino e curvo. Bico alongado, certo? Fino e curvo. Posso falar também do quê? Da capacidade do voo, né? Planado ali, dele ficar estático ali, tá certo? Tudo bem. Agora, dá uma olhada na flor. E aí? Como é que chama essa parte da flor com cor? Corola. Como é que é a corola nas flores polinizadas por beija-flor? Tubulosas. É impressionante o que eu li nessas respostas. Então, olha o que apareceu, que o beija-flor é inseto, pelo amor de Deus. Beija-flor não é inseto, beija-flor é uma ave, um passarinho, tá certo? E fica a ideia que o beija-flor vai atrás do pólen. Acorda. O beija-flor ele vai atrás do néctar. E o que é o néctar? Vai lá, queridos. O que é o néctar? Água com açúcar. É um recurso para o beija-flor. Então, quando ele vai, né, ele introduz o quê? O bico na corola, atrás do néctar, suga o néctar, tá certo ou não? Nesse processo, como o néctar está lá no fundo da corola, ele necessariamente, olha lá, querido, vai o quê? Vai o quê? Encostar aonde? Nos aparelhos masculinos, nas anteras dos estames, aqui, ó, onde há o quê? O pólen. E aí o que que acontece? Ele introduz o biquinho, suga o néctar, tá claro? Suga o néctar, encosta, né? Vai ter ali uma proximidade maior com as anteras cheias de pólen. O pólen gruda, tá certo? Gruda no seu corpo,
Ao ir para uma outra flor, ele realizou o quê? A polinização. Entendeu? Então a história, cuidado, o que eu li foi impressionante. Ah, o bico é longo porque o saco polínico é profundo. Ele não vai procurar o saco polínico. Ele não vai. Ah, o bico é longo porque ele vai pegar o pólen no tubo polínico que é profundo e longo. Tubo polínico, querido, vocês perceberam a confusão? Então, cuidado. O que acontece aí é o recurso néctar está onde? Na parte de baixo ali das pétalas. Corola. Corola tubulosa. Enfiou para pegar o néctar, que é o que ele quer. Só que nesse movimento, ele entra em contato com o que, gente? Com o pólen que encosta no seu corpo, certo? O pólen que está onde? Nas anteras. Cuidado, por favor. Tudo bem, queridos? Ficou claro? Então, como ele pede, olha lá, características encontradas nos beija-flores e nas flores que ilustram o processo de coevolução, você tem que falar uma característica do beija-flor que está ligada à da flor. Então, se o bico é longo, fino, curvo, certo? Ele vai entrar na corola, o que, gente? Tubulosa, profunda, que tem o quê? Néctar lá embaixo, permitindo que ele entre em contato com o pólen. Ele não vai procurar o pólen. Ficou claro para todos isso? Tudo bem? Muito cuidado, tá bom? Então era isso, queridos, que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora vamos para um outro ponto. Muito obrigado pela homenagem que vocês fizeram aí aos professores. Olha, é um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Amo vocês de verdade. Espero que vocês tenham aí um rendimento, um desempenho que vocês realmente precisam, excepcional, para serem aprovados, tá bom? Contem com a gente, podem escrever, podem tirar dúvidas, tá certo? Podem mandar dúvidas, mandar respostas, não tem problema, mesmo durante as provas, tá bom? Eu estou aqui, eu respondo, não tem problema, tá? Desejo a vocês um excelente Natal, tá? Esqueçam as dificuldades do ano. Esse ano deixou vocês melhores, com certeza. Vocês superaram muitas coisas, tá? Então, um excelente Natal para vocês. Valorizem tudo que vocês fizeram. Aumentem as suas confianças em vocês mesmos, nos trabalhos de vocês, tá bom? E eu espero que em 21 vocês estejam na faculdade que vocês escolheram, tá bom? Certo? Espero que em 21 vocês se ferrem muito, estudando muito, tomando muito pau, tá certo? Numa boa faculdade, tá bom? Certo? Um grande beijo. Amo vocês. Um bom Natal para vocês e que vocês sejam muito felizes, tá certo? Contem com a gente e podem mesmo entrar em contato com as dúvidas, com o que vocês precisarem, tá bom? Certo? Valeu, querido. Valeu, Diego. Valeu, Caiane. Obrigado, André. Obrigado. Samuel, obrigado. Tá Tchau, bom? professor. Obrigadão, hein? Feliz Natal. Obrigadão por tudo esse ano, hein? Eu que agradeço a oportunidade aí de ter participado aí desse período todo com vocês, tá bom? Certo? Valeu pelo Beleza. ano, professor. Boas Obrigado festas. mesmo. Obrigado. Para vocês também. Valeu, tchau, tchau.